Fala meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal Design na Madrugada. Para quem não me conhece, eu sou o Leônidas e nesse vídeo vocês aprenderão como criar este incrível design de slide animado usando recursos básicos do PowerPoint. Você pode adaptar com outras cores e formas esse slide criativo para sua apresentação de slideshow com o tema pop. Beleza? Então partiu, bora lá! Primeiro que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mostrar como eu criei os slides e a lógica de transição entre eles. Em seguida, criaremos o design e o layout e aplicaremos as animações nos elementos dos slides. Se você perceber aqui, eu estou utilizando duas imagens, tá? De um banco free, que é do freepik.com. Tá na descrição do vídeo o link para você poder baixar a imagem e utilizar aí na sua apresentação. O que eu utilizei aqui foi o tema pop, a fonte Anton, como eu falei, as imagens do freepik.com, e inscreva-se aí no nosso canal. Essa é uma paleta de cores que eu gerei a partir da primeira imagem que eu selecionei lá no banco de imagem. Agora vamos partir para o design, tá? O layout dos slides. Vamos lá, ó, como é simples. Eu vou vir aqui com o botão direito, vou adicionar um novo slide, tá? Que vamos passo a passo recriar essa apresentação. A primeira coisa que eu fiz, eu vim aqui inserir uma forma de retângulo, tá? Deixar aqui já no tamanho do slide. Aqui eu posso estar aumentando o zoom. Aqui no menu dele eu vou deixar ele sem contorno, deixar no tamanho do slide. Eu vou utilizar 3 camadas para dar a impressão de um efeito, tá? Na hora da animação. Vocês vão entender um pouco mais na frente. Então vamos lá, deixa eu formatar esse slide na cor vermelha. O que eu vou fazer é dar um Ctrl D ou copiar e colar, tá? Nesse retângulo, e vou colocar ele na minha outra cor amarela. Beleza? E agora eu vou pegar uma das imagens que eu selecionei, tá? E vou importar aqui para dentro do meu PowerPoint. Eu já vou deixar ela aqui na proporção do meu slide. Vou vir aqui, selecionei ela, vou encurtar, taxa de proporção, vou aqui 16:9. E aí eu tenho aqui então três itens no meu slide, tá? São 2 retângulos e uma imagem, para eu poder não ficar desorganizado, saber onde estão todos os elementos do slide. É só você selecionar aqui na aba página inicial, você vem aqui em selecionar painel de seleção. Aí aqui vai aparecer os elementos que tem no slide. Então eu tenho 2 retângulos, tá? E uma imagem. Por que eu coloquei eles nessa ordem? Porque eu vou fazer um efeito agora. Veja só, vou selecionar os 3 itens, começando pelo de baixo, pela ordem. Beleza? Vou vir aqui em animações, vou abrir o painel de animações e vou selecionar aqui, ó, o tipo de animação zoom. Veio todos ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui, todos estão selecionados, as animações. Vou colocar com anterior, tá? E vou dar um intervalo de tempo de 15:00:15 aqui, do primeiro para o segundo, e aqui 0,25, porque eu quero esse efeito. Veja só que bacana, tá? Por isso eu utilizei então os 3 retângulos. Veja só, ele tem esse efeito bacana. Para ficar melhor, eu vou utilizar essa imagem aqui e vou adicionar mais um efeito com ela selecionada. Vou aqui, ó, adicionar animação, e vou escolher aqui aumentar, tá? E vou colocar aqui também em animações com o anterior, e vou colocar ele junto aqui com a imagem.
Só que eu quero ela que ela fique quicando. Então eu vou aqui na setinha, opções de efeito, tá? Eu não quero que ela cresça mais 50%, eu quero uns 0,25 e eu quero que ela tenha um fim com salto. E eu quero um pouco menor. Opa, deixa eu selecionar apenas esse efeito. E eu quero aqui com 115. E vou aumentar aqui o salto. Então vai ter esse tipo de efeito. Então se eu rodar aqui, ó, ele vai balançar um pouco no final do efeito. Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou tirar aqui o painel de seleção. Depois eu vou trabalhar com as animações por enquanto. Só com os itens aqui do slide. Beleza? Então eu tenho aqui as 3 camadas, que é os 2 retângulos e a imagem. Agora eu vou inserir uma caixa de texto. Vou colocar pop slide. E vou utilizar a fonte que eu escolhi. Vou aumentar aqui bastante. E minha fonte está aqui. Então. Beleza? O pop eu vou deixar ele com uma cor. Tá? E slide com outra cor. Vou aqui em formatar e vou alinhar ele centralizado e alinhar ele ao meio. Ele tá não tá dando muita visão no texto. Aí o que eu faço eu vou inserir outro retângulo. Agora esse retângulo vai me servir como uma máscara. Deixa eu tirar o contorno. Ele vai ser na cor escura. Vou aqui em formatar. Vou em transparência. Dei essa transparência. Agora selecionei e vou recuar ele aqui. Beleza? E agora o texto ele fica com mais destaque. Show? Completando aqui o nosso layout. Eu tenho um outro retângulo aqui, beleza? Só que esse retângulo ele tem contorno amarelo e uma espessura boa, tá? E ele não tem preenchimento. Então a gente tem aí o nosso primeiro slide já praticamente todo montado. Show? Eu tenho aqui outros elementos. Esses elementos eu peguei eles aqui inserindo, tá? Também em formas. Veja que existem várias formas para você poder estar trabalhando o seu layout aí. Eu vou já copiá-los, tá? Eles estão sem preenchimento e com contorno. Show? Deixa eu tirar as animações que já estão neles. Copiando aqui os elementos. E já vou jogar ele aqui, só que eu vou retirar as animações. Beleza? Deixa eu só dar mais um pouco de transparência para a gente poder ter a visão da imagem também. Bom, agora eu vou colocar os efeitos, tá? Nos elementos aqui desse primeiro slide. Bom, o que eu vou fazer agora é pegar a minha máscara que eu coloquei aqui, tá? Com ela transparente, com ela com transparência. Eu vou aplicar aqui o efeito de animações de surgir. Só que eu quero que ela venha da esquerda. E eu quero que ela faça um movimento mais suave. Então vem aqui, vou colocar com o anterior, tá? Então ele vai acontecer com o objeto com a animação anterior. Eu vou aqui na setinha e vou opções de efeito. Intervalo, vou aumentar o intervalo aqui para 1 segundo, para ser um pouco mais rápido. E vou colocar o efeito de quicker. Aí ele vai acontecer isso. Vou aumentar a duração aqui. Então teremos esse efeito. Beleza? Efeito de entrada. Agora para os outros elementos, eu vou pegar aqui o nosso retângulo
e vou aplicar esse efeito aqui, ó, de volante, para ele ir preenchendo o meu contorno, tá? Vou colocar com o anterior também. Então, enquanto estiver acontecendo, ele vai já montando. Aqui a minha caixa de texto, eu vou utilizar. Bom, aqui na caixa de texto, eu vou utilizar aqui a animação de zoom. Deixa eu só achar aqui a zoom, beleza? Só que eu vou fazer o seguinte: aqui em opções de efeito, eu vou animar ele por palavras, tá? Vou colocar aqui a palavra e vou colocar um intervalo maior também, tá? E eu quero que ele tenha um atraso entre as palavras. Voltando aqui. Centro do slide. Opa, por palavra não, quero por letras. Então eu vou ter esse efeito. Diminuir o tempo aqui, deixar ele um pouco mais rápido. E aí surge o meu texto, beleza? E eu quero que aconteça com o anterior, só que um atraso de 0,50. Beleza? E os outros itens também vão ser todos efeitos de entrada. Estou selecionando todos eles já. Vou ver aqui em surgir. Então eles já estão vindo aqui surgindo de baixo para cima, da parte inferior para superior, tá? E vou dar um intervalo entre eles aqui. E aí a gente tem o nosso slide montadinho já com efeito. Vamos testá-lo. Show. Agora vamos trabalhar com as transições de slides, beleza? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui eu vou copiar esse slide que acabamos de criar e vou colar ele aqui, tá? Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: vou retirar aqui todas as animações desse segundo slide, beleza? E vou deslocar aqui a sombra e a imagem para a direita, e também vou deslocar aqui aquele retângulo amarelo que tínhamos criado, e aqui também vou remover esses itens. Por quê? Porque eu já vou copiar aqui o texto, tá? Ele já está no formato, e vou colocar o meu texto, meu menu aqui, tá? Eles estão com a animação de surgir, beleza? Já aqui. Então vai acontecer a animação de transição. Para acontecer, eu preciso selecionar o meu slide, transições, vou vir em transformar, beleza? Então ele aconteceu isso aqui, ó. Só que com a animação vai entrar os dois títulos. Show? E por último, eu vou de novo aqui duplicar o slide, só que eu vou pegar a minha fotografia aqui, minha outra imagem. Deixa eu jogar ela já aqui na tela. Vou deixar no slide anterior, tá? Vou aqui já recortar ela e deixá-la no padrão. Beleza, vou recuar para deixar debaixo da nossa máscara e vou arrastá-lo
para fora do slide, porque eu vou utilizar o mesmo efeito de transição. Beleza? Então, voltando aqui, eu vou copiar e colocar no terceiro agora. Só que esse terceiro, ele vai estar na posição correta, alinhado e acima. Vou recuá-lo aqui e vou trazer ele para posição de fotografia. E vou dispersar esses outros itens aqui, ó, que eu quero que ele tenha esse efeito na transição do slide. Beleza? E aqui também eu vou retirar essas animações desses dois itens. Show? E por último, a mesma coisa, eu poderia copiar já o meu título já com animação. Então ele vai acontecer essa animação logo que rodar o slide. Show? Então temos aí o nosso resultado final. Nosso slide com animação bem bacana de entrada. Nosso menu vai abrir e a transição entre os slides. Bom, é isso aí, meus amigos. Parabéns. Agora vocês sabem como criar um slide com visual criativo e incrível animado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem, por favor, dê um like e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem. Tudo de bom para vocês e fiquem na paz. Tchau.